Quando os sinos antigos de Roma finalmente silenciaram, não foi o fim de tudo. Foi apenas o início de outra história. Uma história que cresceria nas sombras de uma cidade milenar, germinando entre ruínas, ecos e esperanças. Enquanto o Ocidente ruía sob o peso de invasões, decadência e fragmentação no Oriente, algo pulsava silenciosamente. Uma transformação se desenrolava, invisível para muitos, mas inevitável para a história. Era o renascimento de um império, não nascido da conquista, mas da continuidade, da herança, do sopro de uma antiga grandeza que se recusava a morrer. Assim nascia Bizâncio, ou, como ela se chamaria mais tarde, o Império Romano do Oriente. A cidade de Bizâncio, uma modesta colônia grega às margens do Estreito de Bósforo, foi escolhida pelo imperador Constantino como a nova capital do Império em 330 d.C. Mas por quê? Roma, a eterna cidade, já não servia? Na verdade, não. Roma, na época, estava sobrecarregada, vulnerável, enredada em suas próprias tramas de poder e decadência. O mundo estava mudando, e os olhos atentos de Constantino viram no Oriente a promessa de estabilidade, riqueza e centralidade estratégica. Constantinopla, como a cidade foi renomeada em sua homenagem, era um ponto de encontro entre a Europa e a Ásia, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Um farol entre mundos. E foi ali que um novo império começou a tomar forma. Não com uma ruptura explícita, mas com uma transição quase orgânica. O latim ainda era falado, os imperadores ainda usavam títulos romanos, as legiões ainda marchavam sob águias douradas. Mas o espírito já era outro. Um espírito mais helênico, mais oriental, mais espiritual. O que nascia não era um império novo, mas um velho império em nova roupagem, adaptado, reformulado, renascido. O Império Bizantino, embora nunca tenha se chamado assim, pois seus próprios habitantes sempre se consideraram romanos, seria o herdeiro direto da Roma antiga por mais de 1000 anos. Durante o século IV e início do V, a capital oriental prosperava. Constantinopla era abastecida por aquedutos gigantescos. Seus mercados fervilhavam com mercadorias vindas da Índia, da China e da África, e sua administração se tornava cada vez mais sofisticada. Mas enquanto isso, do outro lado do império, as legiões do Ocidente lutavam contra o inevitável. Povos germânicos, hunos, vândalos e visigodos pressionavam as fronteiras. Em 410, Roma foi saqueada por Alarico e os visigodos. Em 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto. O Ocidente mergulhava nas trevas, enquanto o Oriente iluminava. Com a queda do Império Romano Ocidental, o Império do Oriente ficou sozinho. E foi nessa solidão que ele floresceu. Já não havia dualidade. Era o Império, o único, que restava. E como tal, teve que redefinir sua identidade. Se antes era apenas a parte oriental de Roma, agora era o próprio coração da Roma sobrevivente. Mas não uma Roma pagã, expansionista e militarizada, e sim uma Roma cristã, ortodoxa, profundamente espiritual, burocrática e culturalmente diversa. As estruturas administrativas foram aprimoradas, o exército reformado, e a fé cristã se tornou o eixo central de sua existência. Enquanto o Ocidente mergulhava em feudos e conflitos tribais, Constantinopla erguia igrejas, criava códigos de leis, preservava o conhecimento clássico e mantinha relações com povos distantes. O Império Bizantino não era apenas uma muralha contra o avanço de novos impérios. Era também um guardião da civilização. Guardava os manuscritos de Aristóteles e Platão, os tratados médicos de Hipócrates, os textos jurídicos de Roma e os evangelhos cristãos. Era um repositório do mundo antigo, adaptado às necessidades do mundo novo. Mas essa posição de guardião trazia também um fardo. A herança de Roma era pesada demais. Governar um império multicultural, enfrentar ameaças em múltiplas frentes e manter a legitimidade de um império que já não se estendia até a Bretanha ou a Gália, exigia mais do que apenas força militar. Exigia diplomacia, inteligência, fé e, por vezes, um jogo de intrigas tão complexo quanto um tabuleiro de xadrez. Assim, o Império Bizantino desenvolveu uma das diplomacias mais refinadas da história,
negociando com persas, árabes, francos, eslavos e até com os próprios cruzados, que um dia viriam a traí-lo. Mas naquela aurora de sua história, ainda havia esperança. A Constantinopla de Constantino, de Teodósio, de Arcádio, era uma cidade viva, pulsante, onde catedrais se erguiam sob cúpulas douradas e corredores palacianos ecoavam cânticos litúrgicos. Era uma cidade de contrastes, mármores brancos e becos escuros, santos e espiões, imperadores piedosos e generais ambiciosos. Era uma cidade onde o tempo parecia suspenso, onde o passado romano e o futuro medieval coexistiam como irmãos de sangue. E foi ali, entre muralhas colossais e manuscritos iluminados, que o Império Bizantino deu seu primeiro passo rumo à eternidade. Um império forjado na transição, alimentado pela memória e sustentado pela crença de que, mesmo quando tudo parece ruir, ainda é possível renascer. Era uma cidade que não apenas se erguia sobre pedra e argamassa, mas sobre símbolos, sonhos e ambições milenares. Constantinopla não foi apenas a capital de um império. Ela foi um espelho do mundo, uma cidade entre mundos, entre tempos, entre deuses e imperadores. Um lugar onde o eco das legiões romanas ainda ressoava nas pedras das muralhas, mesmo quando os sinos cristãos já chamavam os fiéis à oração. Constantinopla era o coração pulsante do Império Bizantino, mas também era sua alma. E para compreendê-la, é preciso respirar fundo, silenciar o presente e mergulhar no tempo. Imagine-se caminhando pelas ruas de Constantinopla em pleno século IX. O som dos mercadores se mistura ao cheiro das especiarias vindas do Oriente. O sol toca as cúpulas douradas da Basílica de Santa Sofia, refletindo uma luz suave sobre o mármore branco das calçadas. Há multidões, sírios, gregos, armênios, latinos, africanos, cada um falando sua língua, vestindo suas cores, vendendo seus produtos. Constantinopla era um caldeirão, mas também um mosaico. Uma cidade onde Oriente e Ocidente não apenas se encontravam, mas conviviam. Ao longe, erguiam-se as muralhas de Teodósio, uma obra de engenharia tão impressionante que por quase 1000 anos manteve a cidade protegida de cercos, invasores e desastres. 3 linhas de defesa, muralhas internas, externas e um fosso, cada uma mais formidável que a outra. Era como se a própria cidade fosse uma fortaleza de fé e poder. E além das muralhas, o mar de Mármara se estendia como um espelho líquido, refletindo os navios que vinham de Alexandria, Antioquia, Veneza, Cartago e até da distante Índia. Constantinopla era o centro das rotas marítimas, um nó vital da Rota da Seda, uma porta de entrada para riquezas inimagináveis. Mas não era apenas o comércio que fazia de Constantinopla um tesouro. Era a maneira como o passado e o presente se entrelaçavam. Os foros romanos ainda estavam de pé, com suas colunas coríntias, suas estátuas de mármore e suas inscrições em latim. Mas ao lado delas, surgiam igrejas com ícones dourados, mosteiros escondidos entre jardins e fontes onde monges murmuravam salmos. Constantinopla era Roma, mas era também Jerusalém. Era uma cidade onde as relíquias dos santos dividiam espaço com os tratados de Platão, onde o trono do imperador ficava próximo ao altar de Deus. E no coração dessa cidade, a Hagia Sofia se erguia como um milagre. Mandada construir por Justiniano, ela foi, por séculos, a maior catedral do mundo. Seu interior, iluminado por centenas de janelas e mosaicos dourados, fazia os visitantes acreditarem que haviam entrado no próprio céu. As palavras do imperador, ao vê-la pronta, ecoaram por gerações. Salomão, eu te superei. A Hagia Sofia não era apenas uma igreja. Era uma declaração de poder, fé e glória. Era a síntese do espírito bizantino. Grandioso, sagrado, eterno. As ruas da cidade eram pavimentadas com pedras polidas. Os aquedutos traziam água fresca das colinas distantes. As cisternas subterrâneas armazenavam esse recurso vital como um tesouro invisível. Havia banhos públicos, arenas, escolas, bibliotecas. Os mercados se estendiam por bairros inteiros. O Fórum de Constantino, com sua coluna flamejante, era ponto de encontro para debates, fofocas e conspirações. E no grande palácio, o imperador,
considerado o vice-rei de Deus na terra, governava sob tetos dourados, cercado por burocratas, conselheiros, generais, teólogos e inimigos invisíveis. Mas Constantinopla também era uma cidade de sombras. Havia becos onde espiões se escondiam, túneis secretos por onde cartas e ameaças circulavam, câmaras ocultas onde decisões silenciosas decidiam destinos de impérios. A burocracia bizantina era um labirinto, e quem não soubesse andar por ele, logo era esquecido. A cidade era bela, mas implacável. O poder trocava de mãos como uma tocha trêmula ao vento. E muitos que hoje banqueteavam nos palácios, amanhã poderiam acordar exilados, cegos ou mortos. Ainda assim, Constantinopla encantava. Visitantes do Ocidente a descreviam com reverência. Peregrinos, mercadores e embaixadores ficavam maravilhados com sua riqueza, sua ordem, sua fé. Era comum dizer que o mundo inteiro era um anel, e Constantinopla era a pedra preciosa no centro dele. E mesmo aqueles que vinham com intenções hostis, como os cruzados ou os árabes, não podiam negar a grandiosidade daquela metrópole. A cidade resistiu a tudo. Cercos persas, invasões árabes, ataques eslavos, terremotos, incêndios, pragas. Ela tombava e se reerguia. Era como se tivesse uma alma própria, alimentada pelas orações, pelos cantos, pelos sinos, pelos sinistros sussurros da corte. Constantinopla era invencível, até que um dia não seria mais. Mas essa parte da história ainda está por vir. Por agora, basta imaginar a cidade em uma manhã tranquila. Os sinos tocam, os mercados se abrem, o imperador caminha pelos corredores de mármore e um navio distante surge no horizonte, trazendo novidades de terras que muitos nunca sequer ouviram falar. Constantinopla vive, e ao viver, ela conta histórias. Histórias de fé, de poder, de beleza e de destino. Há encontros que mudam destinos, há alianças que escrevem páginas eternas. Mas poucas histórias se comparam à da união entre Justinianos e Teodora. Não foi apenas um casamento, foi uma revolução silenciosa. Um imperador nascido na poeira de uma vila camponesa e uma imperatriz que conheceu o mundo desde o palco das arenas até os corredores perfumados do grande palácio. Eles não vieram da nobreza tradicional, não carregavam nomes de linhagem imperial, mas carregavam algo mais raro: visão, ambição e um espírito incansável. Juntos, eles não apenas governaram o Império Bizantino, eles o reconstruíram. Justinianos nasceu por volta do ano 482 em Tauresium, nos Balcãs, filho de camponeses de fala latina. Seu tio, Justino, ascendeu na hierarquia militar até se tornar imperador. E foi ele quem abriu as portas da corte para o jovem sobrinho, que seria educado em Constantinopla nas melhores escolas do Império. Mas Justiniano, nome que ele adotaria mais tarde, não era apenas um estudante aplicado. Era um homem obcecado por ordem, grandeza e eternidade. Desde cedo, sonhava com algo maior do que o trono. Sonhava com a restauração da glória romana. E então surgiu Teodora. Filha de um tratador de ursos e de uma atriz, ela cresceu nos bastidores do hipódromo, entre gritos de torcedores, cenas teatrais e a crueza das ruas. Ainda jovem, ganhou fama como atriz e cortesã. Ofícios mal vistos pelas elites, mas que lhe ensinaram a ler as pessoas, a dominar o silêncio, a entender o jogo invisível do poder. Sua inteligência cintilava e sua presença magnetizava. Quando conheceu Justiniano, muitos viram um escândalo iminente, mas ele viu nela uma força que poucos ousavam reconhecer. Lutou para mudar as leis e poder se casar com ela. E conseguiu, porque Justiniano, como Teodora, não aceitava limites impostos por tradições. Com sua coroação em 527, iniciava-se um dos reinados mais ambiciosos e transformadores da história bizantina. Justiniano não queria apenas manter o império, queria restaurar a velha Roma. E para isso, lançou campanhas militares audaciosas sob o comando de seu general de confiança, Belisário. Reconquistou a África do norte dos vândalos, retomou a Itália dos ostrogodos, avançou sobre partes da Espanha. Por um breve instante, as fronteiras do império se estenderam novamente, como nos mapas imperiais do passado. Mas a guerra tinha um preço. E em meio às batalhas, outro conflito emergia no coração da capital.
Em 532, Constantinopla explodiu em revolta. As tensões entre as facções rivais do hipódromo, os azuis e os verdes, se transformaram em um motim devastador conhecido como a Revolta de Nica. Os insurgentes incendiaram bairros inteiros, exigiram a deposição do imperador e proclamaram um novo soberano. Justiniano, abalado, cogitou fugir, mas foi Teodora quem se ergueu diante dos conselheiros e pronunciou uma das falas mais memoráveis da história imperial. A púrpura é uma mortalha gloriosa. Para ela, melhor morrer como imperatriz do que viver em exílio. Aquela frase, fria, firme, definitiva, virou o ponto de virada. Justiniano reagiu com fúria, mandou Belisário e seus homens esmagarem a revolta. 10.000 pessoas morreram em poucas horas, mas o trono foi salvo. Com a capital em ruínas, Justiniano aproveitou a tragédia para erguer algo monumental. Sobre os escombros da antiga catedral, construiu a Hagia Sophia. E não apenas construiu, transcendia. Era uma estrutura sem precedentes, que fundia engenharia, fé e estética de forma sublime. Era como se ele quisesse deixar gravado em pedra que o Império Bizantino era mais do que resistência. Era criação. E ao lado dele, Teodora assumia um papel muito além de consorte. Ela intervinha em questões políticas, recebia embaixadores, protegia hereges perseguidos, fundava conventos e abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Enquanto ele restaurava a forma do império, ela reformava sua alma. Juntos, também reformaram as leis. O Corpus Juris Civilis, ou Código de Justiniano, reorganizou o emaranhado jurídico romano em uma estrutura lógica e influente, cujos ecos ainda ressoam no direito ocidental até hoje. Era a tentativa de dar ordem ao caos, de colocar a justiça como fundamento do poder, e, de certa forma, refletia a personalidade do imperador, racional, rigorosa, incansável. Mas nem tudo era luz. O reinado foi marcado por peste, guerras intermináveis, aumento de impostos e insatisfações internas. A peste bubônica que atingiu Constantinopla em 541 devastou a cidade. Estima-se que centenas de milhares morreram, e o próprio Justiniano adoeceu, embora tenha sobrevivido. Foi um tempo sombrio em que a grandiosidade convivia com o desespero. Ainda assim, a máquina estatal continuava a girar. As cúpulas da Hagia Sophia ainda cintilavam, os escribas ainda copiavam manuscritos, e as fronteiras ainda eram defendidas. Teodora morreu em 548, muito antes de Justiniano. Sua partida deixou uma sombra profunda sobre o palácio. Justiniano, embora continuasse a governar por quase 2 décadas após sua morte, nunca mais foi o mesmo. A chama do império ainda ardia, mas sua intensidade parecia menor. Quando ele morreu, em 565, deixou um império expandido, reformado, glorioso, mas também exausto. O casal Justiniano e Teodora não apenas marcou uma era, eles moldaram a identidade do Império Bizantino. Provaram que não era o sangue nobre, mas a visão e a coragem que definem um governante. Deram ao Império uma segunda fundação, uma segunda alma. E mesmo que os séculos seguintes fossem repletos de crises, invasões e decadência, havia algo naquela era dourada que permanecia, um brilho distante, um exemplo de poder que ousou sonhar e que, por um breve momento, tocou o impossível. Se as muralhas de pedra protegiam Constantinopla dos invasores visíveis, havia outra muralha, mais sutil, mais silenciosa, mas igualmente poderosa. Uma muralha feita de doutrinas, de credos, de rituais e símbolos sagrados. Era uma muralha invisível, mas que separava mundos. No centro do Império Bizantino não estava apenas o trono do imperador. Estava o altar da fé, uma fé que definia leis, guerras, alianças e identidades. E ao longo dos séculos, essa fé se tornaria tanto a força que unia o povo bizantino, quanto o abismo que o separaria do resto da cristandade. Desde Constantino, o Grande, o cristianismo havia se tornado mais do que uma religião. Era o elo entre o céu e a terra, o cimento da autoridade imperial, a linguagem da política e da moral. O imperador não era apenas um governante secular. Era visto como o Isa Apóstolos, o igual aos apóstolos. Seu trono
não era apenas dourado, era sagrado. Em Bizâncio, o Estado e a Igreja não competiam, eles se entrelaçavam. O patriarca de Constantinopla, embora abaixo do imperador, era a segunda figura mais poderosa do império, e sua voz ecoava pelos púlpitos, conselhos e até nos campos de batalha. Mas, como toda muralha, essa também foi construída tijolo por tijolo, em meio a disputas, concílios e controvérsias teológicas. Nos séculos seguintes à fundação de Constantinopla, o cristianismo passou por transformações profundas. Concílios ecumênicos eram convocados para definir o que era ortodoxo e o que era heresia. O concílio de Niceia, o de Calcedônia, o de Éfeso, cada um deles moldava a teologia imperial. Conceitos abstratos como a natureza de Cristo, a Trindade, a virgindade de Maria, todos eram debatidos com uma intensidade quase febril, porque para os bizantinos, errar na fé era errar no coração da realidade. Um dos momentos mais dramáticos dessa trajetória foi a crise da iconoclastia. Entre os séculos 8 e 9, o império foi tomado por um violento debate. Seriam os ícones, as imagens sagradas de Cristo, da Virgem e dos santos, instrumentos de veneração legítima ou formas disfarçadas de idolatria? Imperadores como Leão III e Constantino V proibiram o uso de imagens. Mandaram destruir mosaicos, fechar mosteiros e punir monges resistentes. O povo reagiu. Muitos se esconderam para preservar seus ícones. Outros morreram por defendê-los. As igrejas ficaram nuas, as paredes despidas de arte. Era como se a alma do império estivesse em disputa. A iconoclastia não era apenas uma questão estética ou teológica. Ela revelava um império dividido entre a tradição e a reforma, entre o poder central e as forças locais, entre a espiritualidade visual e a rigidez doutrinária. No fim, os defensores das imagens venceram. A restauração da veneração dos ícones em 843 foi celebrada como um triunfo da ortodoxia. E a arte bizantina, rica, simbólica, dourada, transcendental, floresceu novamente. Mas as cicatrizes permaneceram, e a fé, antes unificadora, tornava-se cada vez mais uma linha de separação. E então veio o maior dos abismos, o cisma de 1054. Após séculos de tensões crescentes entre a Igreja de Constantinopla e a de Roma, a ruptura tornou-se inevitável. Eram muitos os pontos de atrito. O uso do pão fermentado ou ázimo na Eucaristia, a autoridade do Papa sobre todos os patriarcas, a inclusão da cláusula filioque no credo. Uma frase aparentemente pequena, mas teologicamente explosiva. O Oriente afirmava que o Espírito Santo procedia apenas do Pai. O Ocidente dizia do Pai e do Filho. Em 1054, o legado de 1000 anos de cristianismo unificado se desfez. Em um gesto simbólico e trágico, o cardeal Humberto, representante do Papa Leão IX, entrou na Basílica de Santa Sofia e depositou sobre o altar uma bula de excomunhão contra o patriarca Miguel Cerulário. Este, por sua vez, respondeu com uma excomunhão própria. A divisão estava consumada. Roma e Constantinopla, outrora irmãs na fé, agora eram rivais. E esse cisma não seria curado, nem mesmo após séculos de sangue e reconciliações frustradas. Mas o impacto da fé ortodoxa não se limitou às fronteiras do império. Missionários bizantinos como Cirilo e Metódio levaram o cristianismo e o alfabeto cirílico aos povos eslavos. O batismo do príncipe Vladimir de Kiev no século X marcou o início da cristianização da Rússia, que herdaria muito da liturgia, da arquitetura e da mentalidade bizantina. Assim, mesmo quando Bizâncio desaparecesse, sua fé sobreviveria em outras terras, como uma chama eterna. A Igreja Ortodoxa, com sua liturgia solene, seus ícones sagrados, seu canto litúrgico profundo e suas tradições místicas, tornou-se o coração espiritual do império. Ela dava sentido à existência, à política, à arte, à dor e à glória. E mesmo quando os imperadores caíam, quando as fronteiras se encolhiam, quando as muralhas tremiam, era a fé que permanecia. Era ela quem unia camponeses e aristocratas, soldados e monges, navegadores e artistas. Era ela quem transformava Constantinopla não apenas em uma capital,
mas em uma cidade santa. Essa muralha invisível, feita de símbolos e dogmas, continuou a se erguer muito depois do fim do Império. Sobreviveu ao cerco dos cruzados, à conquista otomana, às guerras e às migrações. Sobreviveu em mosteiros escondidos nas montanhas, em igrejas iluminadas por velas, em vozes que ainda cantam salmos em grego antigo, porque o Império Bizantino pode ter caído, mas sua fé jamais se curvou. O Império Bizantino, ao longo de sua longa existência, foi como uma chama em meio ao vento, brilhante, resistente, mas constantemente ameaçado por correntes vindas de todos os lados, e essas correntes tinham nomes. Algumas vinham do leste, cavalgando das planícies áridas ou emergindo dos desertos antigos. Outras vinham do norte, descendo pelas montanhas cobertas de neve. E outras ainda vinham do oeste, carregando a cruz em suas bandeiras e a ambição em seus olhos. O império sobreviveu entre inimigos, visíveis e invisíveis, enfrentando séculos de conflitos, alianças frágeis e cercos que quase o fizeram desaparecer. Mas sempre havia algo em Bizâncio que se recusava a morrer. Desde os primeiros séculos, o Império Bizantino precisou encarar o poder crescente do Império Sassânida da Pérsia. Os persas, com sua civilização milenar e exércitos organizados, disputavam com Bizâncio o controle de regiões como a Mesopotâmia, a Armênia e a Síria. Eram guerras de desgaste, onde a vitória era medida não em território, mas em tempo. Durante o reinado de Heráclio, no século VII, o conflito atingiu níveis dramáticos. Os sassânidas invadiram a Palestina, tomaram Jerusalém e levaram a relíquia mais sagrada da cristandade, a Vera Cruz. A cidade santa chorava e o império parecia à beira do colapso. Mas Heráclio, com coragem e fé, reorganizou seu exército, marchou para o leste e, em uma campanha quase milagrosa, derrotou os persas, recuperando os territórios perdidos. E a cruz. Mas a vitória foi breve, porque das areias da Arábia, algo novo emergia. Um povo unificado por uma fé recém-nascida, liderado por califas com um fervor implacável. O Islã espalhou-se rapidamente, e em poucas décadas, os exércitos árabes conquistaram vastas porções do antigo império: Egito, Síria, Palestina, norte da África. Era mais do que uma derrota militar. Era uma transformação geopolítica. Bizâncio recuava, e o mapa do mundo mudava. Constantinopla, sitiada por mar e terra em 674 e depois em 717, resistiu graças às suas muralhas e ao misterioso fogo grego, uma substância incendiária que queimava sobre a água e aterrorizava os inimigos. Dizem que era um segredo tão valioso quanto a própria coroa imperial. No norte, os eslavos pressionavam as fronteiras balcânicas. No Danúbio, os búlgaros formavam reinos poderosos que rivalizavam com o império. Às vezes inimigos, às vezes aliados, os búlgaros protagonizaram batalhas épicas, como a do imperador Nicéforos I, que em 811 foi derrotado e teve seu crânio transformado em taça pelo czar Krum. Era um tempo em que a diplomacia era uma dança frágil e a guerra uma constante. Bizâncio precisava ser ágil, inteligente e implacável. Mas foi do oeste que veio a ameaça mais traiçoeira. Quando os cavaleiros cristãos partiram para as cruzadas no século XI, prometiam libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Bizâncio, cristão ortodoxo, viu nos cruzados potenciais aliados, mas rapidamente percebeu que eles não viam os bizantinos como irmãos, e sim como obstáculos. Durante a primeira cruzada, os exércitos francos atravessaram o território bizantino sem disciplina, saqueando e exigindo suprimentos. Em troca de ajuda, juraram fidelidade ao imperador Aleixo I Comneno, um juramento que seria quebrado assim que Jerusalém estivesse conquistada. Nos anos seguintes, as cruzadas tornaram-se cada vez mais desconectadas de seus propósitos originais, e em 1204 veio o golpe mais brutal. A Quarta Cruzada, desviada de sua missão original, foi usada como instrumento político e econômico por Veneza, que desejava destruir o poder comercial de Constantinopla. Os cruzados, seduzidos pela riqueza da cidade, marcharam contra ela, e o impossível aconteceu. Constantinopla caiu nas mãos dos cristãos do Ocidente. O saque de 1204
Foi uma ferida que jamais cicatrizou. Igrejas foram profanadas, relíquias roubadas, mosaicos destruídos, mulheres violentadas, mosteiros queimados. O altar de Santa Sofia foi violado. A Cidade Santa, guardiã da ortodoxia por séculos, havia sido desfigurada por aqueles que usavam a mesma cruz. Era uma tragédia que dividiu ainda mais o Oriente e o Ocidente. Durante 57 anos, Constantinopla foi governada por imperadores latinos, mas o império não morreu. Em Niceia, uma dinastia em exílio se reorganizou, e em 1261 os bizantinos retomaram sua capital, mas ela jamais seria a mesma. No leste, um novo inimigo se levantava. Primeiro os turcos seljúcidas, depois os otomanos, mais ágeis, mais organizados, mais numerosos. Os bizantinos, enfraquecidos, divididos, encurralados, resistiam com coragem, mas com recursos cada vez mais escassos. As alianças com o Ocidente tornavam-se inúteis. As promessas de ajuda eram sempre adiadas. A cidade vivia cercada, ora pelas forças inimigas, ora pela própria decadência interna. A muralha ainda estava de pé, mas o império por trás dela já era uma sombra de sua antiga glória. Ainda assim, mesmo diante de tantos inimigos, o Império Bizantino sobreviveu por séculos, e isso é um feito extraordinário, porque resistir por tanto tempo, entre tantos abismos, só foi possível graças a uma combinação única de diplomacia, fé, cultura e esperança. Bizâncio era feito de pedra, mas também de sonhos. Era um império entre cruzadas e califados, entre alianças e traições, entre o tempo que se perdia e o tempo que se criava. E mesmo quando tudo parecia prestes a ruir, ele ainda encontrava uma forma de permanecer. Havia uma luz em Bizâncio que não vinha apenas de seus candelabros dourados ou dos mosaicos que refletiam o brilho do incenso sagrado. Era uma luz mais profunda, quase invisível, mas que atravessava séculos, muralhas e idiomas. Era o brilho de uma cultura viva, complexa, que tecia sua identidade com os fios do passado clássico e da espiritualidade cristã. Em um mundo que desmoronava em guerras e barbáries, o Império Bizantino mantinha acesa a chama da arte, do conhecimento e da tradição, não apenas como relíquia, mas como essência de sua própria existência. Ao entrar em uma igreja bizantina, o olhar do fiel era imediatamente capturado por imagens que pareciam não ter sido feitas por mãos humanas. Os mosaicos, com seus pequenos fragmentos de vidro colorido e ouro, não apenas decoravam as paredes, eles narravam o invisível. Eram retratos do divino, janelas para o eterno. Cada rosto de santo, cada gesto de Cristo, cada brilho de auréola era carregado de simbolismo e reverência. Nada era por acaso. Os olhos eram grandes para ver além. As mãos, alongadas, abençoavam o espaço. A composição frontal e solene das figuras convidava o espectador a mergulhar na contemplação, não na emoção. A arte bizantina não queria representar o mundo, queria elevá-lo. Essas imagens não se limitavam às igrejas. Estavam em manuscritos iluminados, em afrescos de mosteiros nas montanhas, em ícones pintados com devoção quase mística. O ícone bizantino era mais do que arte, era oração visível. Os monges que os criavam jejuavam, oravam e seguiam rituais precisos para que cada traço carregasse a presença do sagrado. Em tempos de incerteza, era nas imagens que o povo buscava consolo e esperança. Era diante delas que se chorava, se pedia, se agradecia. Mas Bizâncio não era apenas um império de fé. Era também um império do saber. Em suas bibliotecas, copiavam-se textos de Homero, Platão, Galeno, Aristóteles, Euclides. Eram tratados de medicina, filosofia, retórica, geometria, astronomia. Os escribas bizantinos foram os guardiões do saber antigo, preservando obras que, sem eles, teriam desaparecido para sempre. O mundo ocidental, após a queda de Roma, mergulhou em séculos de perda cultural. Mas em Constantinopla, as letras continuavam vivas. Já os mosteiros bizantinos eram centros de espiritualidade, mas também de erudição. Monges estudavam línguas, copiavam manuscritos, traduziam textos. Em locais isolados, longe dos olhos do poder e dos perigos da guerra,
eles mantinham viva a chama da razão. O Monte Athos, por exemplo, tornou-se um dos centros monásticos mais importantes do mundo cristão, abrigando séculos de meditação, sabedoria e silêncio. Nas escolas da capital, os filhos da elite aprendiam gramática, lógica, música e geometria. A retórica era altamente valorizada. O domínio da palavra era visto como reflexo da ordem divina. Um bom orador podia encantar o povo, persuadir o Senado ou consolar uma multidão em tempos de peste. E essa herança clássica não era apenas estudada, era incorporada. Muitos imperadores viam a si mesmos como novos Césares, novos Platões, novos Augustos. A continuidade com Roma não era apenas uma fantasia política, era uma estrutura intelectual profundamente viva. E no centro desse universo cultural estava a língua grega. Embora o Império tivesse nascido de Roma e usado o latim nos primeiros séculos, foi o grego que se tornou a alma da cultura bizantina. Era o idioma das liturgias, dos decretos imperiais, dos tratados filosóficos. A transição do latim para o grego simbolizava uma mudança mais profunda, uma identidade distinta, uma visão de mundo moldada por Heródoto, por São João, por Basílio de Cesareia. O grego bizantino era rico em nuances, poético, e transmitia tanto as glórias da antiguidade quanto os mistérios do céu. E havia também a música. Os cantos bizantinos, com suas melodias longas, sem ritmo fixo, flutuavam nas igrejas como brumas sonoras. Eram vozes que pareciam vir do além. Sem instrumentos, apenas a voz humana ecoava pelas abóbadas, elevando as palavras sagradas com solenidade e suavidade. Era uma música que não buscava entreter, mas transformar. As vestimentas, os rituais, os cerimoniais de corte. Tudo na cultura bizantina era profundamente simbólico. A túnica púrpura do imperador, por exemplo, não era apenas um traje real, era o símbolo da continuidade com Roma e da consagração divina. Os desfiles religiosos, as procissões com relíquias, os banhos imperiais, os casamentos, os funerais. Cada momento da vida bizantina estava envolvido em camadas de tradição, herança e significado. Mesmo em tempos de crise, a cultura bizantina continuava a irradiar. Foi ela que moldou a arte russa, que influenciou a liturgia dos Balcãs, que inspirou o mundo islâmico na arquitetura e que ensinou ao Ocidente medieval que o saber não havia morrido. Quando o Renascimento começou a florescer na Itália, muitos dos textos que reacenderam o pensamento europeu haviam sido preservados em Constantinopla por monges bizantinos. A cultura bizantina não era apenas uma decoração do império, era seu esqueleto, era a estrutura invisível que mantinha tudo de pé quando as guerras destruíam muralhas, quando os tesouros eram saqueados, quando os palácios ruíam. E talvez por isso, mesmo após a queda da cidade em 1453, essa cultura continuou a viver. Nas igrejas ortodoxas, nos livros, nas canções, nas memórias. Era o brilho que resistia à escuridão. A lembrança de que o espírito humano, quando alimentado por fé, arte e sabedoria, jamais se apaga completamente. Por trás dos mosaicos dourados, das liturgias sagradas e das cúpulas brilhantes da Hagia Sophia, havia um mundo silencioso, um universo paralelo onde o poder era disputado não apenas em batalhas, mas nos corredores sombreados do grande palácio. O Império Bizantino, embora monumental em cultura e fé, era também um palco onde o drama humano se desenrolava com intensidade trágica. Em certas épocas, o verdadeiro campo de batalha não era uma fortaleza cercada ou uma planície devastada, mas a própria corte imperial. E nesse teatro de ambições, traições e reviravoltas, imperadores surgiam como estrelas cadentes, brilhavam por um instante e depois desapareciam no esquecimento ou na vergonha. O império sempre carregou o fardo da sua própria grandiosidade. Ser imperador em Bizâncio era vestir a púrpura, mas também carregar a cruz do impossível. Esperava-se que o governante fosse estrategista, teólogo, diplomata, comandante, patrono das artes e defensor da ortodoxia, tudo ao mesmo tempo. Um deslize, uma aliança mal calculada, uma seca, uma peste ou mesmo um boato bastava para pôr um fim a um reinado. E muitas vezes os inimigos do imperador
não estavam além das muralhas, mas sentados à mesa ao seu lado. Durante séculos, o trono bizantino foi objeto de desejo de generais ambiciosos, eunucos intrigantes, membros da aristocracia rural e até monges. Era comum que um imperador legítimo fosse derrubado, exilado, cegado ou até assassinado por seu sucessor, às vezes por alguém que havia jurado fidelidade dias antes. O jogo do poder era um tabuleiro instável, onde o passado pouco importava, e o futuro era decidido por espadas, votos do Senado ou conspirações nos jardins secretos do palácio. Um boato lançado na noite podia derrubar um império ao amanhecer. Houve imperadores que governaram por décadas e deixaram um legado duradouro, como Basílio II, o matador de búlgaros, que consolidou fronteiras e fortaleceu o poder central. Mas houve também os efêmeros, os esquecidos, os breves, homens que chegaram ao trono pela espada, pela herança ou pelo acaso, e caíram como folhas ao vento. Em certos períodos, especialmente entre os séculos 7 e 11, a sucessão imperial foi marcada por uma alternância caótica. Entre guerras civis, usurpações e assassinatos, houve anos em que 3 ou 4 imperadores ocupavam o trono sucessivamente, cada um tentando apagar o nome do anterior e gravar o seu com letras eternas. Essas instabilidades minavam não apenas a autoridade do trono, mas também a estrutura do império. A confiança nas instituições se desgastava. Os generais se tornavam senhores de regiões inteiras. As fronteiras ficavam vulneráveis. O povo, camponeses, comerciantes, artesãos, sofria com o aumento de impostos, o confisco de propriedades e a constante ameaça de novas guerras. Em meio a essa atmosfera, a corte se tornava um lugar onde o silêncio era uma forma de sobrevivência, onde olhares valiam mais que palavras, onde uma aliança podia se desfazer em um jantar, onde o próprio imperador podia acordar cercado por aqueles que juravam protegê-lo. Mas não eram apenas homens que moviam as engrenagens do poder. Muitas mulheres deixaram sua marca nesse jogo complexo. Imperatrizes como Zoé e Teodora, no século XI, exerceram o governo com mão firme. Zoé chegou a casar-se 3 vezes, mantendo-se no trono por décadas, enquanto imperadores iam e vinham. Teodora, sua irmã, governou com sabedoria e firmeza, sendo lembrada como uma das últimas líderes fortes antes do declínio irreversível. E há ainda os eunucos, figuras centrais na política bizantina. Por não representarem ameaça dinástica, eles ocupavam cargos-chave, controlando acesso ao imperador, coordenando campanhas e até decidindo sucessões. Homens sem herdeiros, mas com poder imenso. Ao lado disso, havia também as crises econômicas. Em períodos de má administração ou de guerra contínua, a moeda do império, o sólido bizantino, outrora símbolo de estabilidade, perdia valor. A inflação corroía o sustento do povo. A cobrança de impostos se tornava brutal. E a corrupção se alastrava pelos escalões administrativos. Muitas vezes cargos eram comprados, decisões eram tomadas em troca de favores, e a justiça era um luxo reservado aos que podiam pagar por ela. E mesmo assim, o império continuava, como uma tapeçaria esgarçada, mas ainda de pé, porque havia sempre uma esperança de renovação. Um novo imperador mais justo, um general mais leal, uma reorganização das finanças, um monge com uma profecia. Era como se Bizâncio nunca desistisse de si mesma, como se soubesse em algum lugar de sua alma coletiva que sobreviver era seu destino, que mesmo entre sombras ainda haveria luz. Nos salões frios do Palácio Imperial, sob afrescos apagados pelo tempo, reis se ajoelhavam e depois desapareciam. E mesmo assim, o trono continuava lá, esperando o próximo, porque em Bizâncio ninguém era eterno, mas a ideia do império, essa jamais morria. Durante séculos, Constantinopla foi vista como invencível. Seus muros de pedra contaram histórias de resistência. Seus portões resistiram a exércitos sassânidas, a marés árabes, a legiões eslavas e a armadas otomanas. Mas o golpe mais profundo não viria dos infiéis. Viria de irmãos de fé portando a cruz de Cristo, proclamando-se libertadores da Terra Santa. O ano era 1204.
A Quarta Cruzada, desviada de seu propósito original, tornou-se o instrumento de uma tragédia sem precedentes. O saque de Constantinopla não foi apenas a ruína física da cidade, foi a ferida espiritual do Império Bizantino, uma cicatriz que jamais se fechou. As cruzadas, iniciadas no século XI, haviam sido convocadas sob o pretexto de proteger os peregrinos cristãos e retomar Jerusalém dos muçulmanos. Mas logo se tornaram empreitadas geopolíticas cheias de ambição, promessas de glória e ganância. A Quarta Cruzada, convocada pelo Papa Inocêncio III em 1202, deveria alcançar o Egito como ponto estratégico antes de atacar a Terra Santa. No entanto, os cruzados, empobrecidos e endividados, tornaram-se presas fáceis de interesses mercantis e políticos. Veneza, ávida por expandir seu domínio comercial no Mediterrâneo Oriental, viu uma oportunidade nas fragilidades internas de Constantinopla e propôs um desvio de rota. O império estava vulnerável. Internamente, mergulhava em mais uma sucessão caótica. Isaac II Ângelo havia sido deposto, cegado e preso por seu próprio irmão, Aleixo III. Seu filho, Aleixo IV, fugiu e prometeu aos cruzados vastas somas em troca de ajuda para retomar o trono. Os líderes da cruzada aceitaram. Em 1203, as forças cruzadas aportaram em Constantinopla, não como peregrinos, mas como mercenários. E quando Aleixo IV foi restaurado, as promessas não puderam ser cumpridas. O povo bizantino, já exaurido por décadas de impostos, crises e instabilidade, se revoltou. Um golpe palaciano depôs o novo imperador. E então, os cruzados tomaram a decisão final: invadir. Na madrugada de 13 de abril de 1204, Constantinopla, a cidade sagrada, guardiã da ortodoxia, a última herdeira do Império Romano, caiu. Mas o que se seguiu não foi apenas uma conquista militar, foi um desmantelamento metódico de sua alma. Igrejas foram saqueadas, relíquias sagradas quebradas ou levadas para o Ocidente. A Basílica de Santa Sofia, templo onde imperadores foram coroados, onde o Espírito Santo fora invocado em 1000 cantos, foi profanada. Cavalos defecaram no altar. Prostitutas dançaram sobre os ícones. O ouro dos mosaicos foi raspado das paredes. Objetos litúrgicos milenares foram derretidos por seu peso, não por seu valor espiritual. Os palácios foram saqueados, suas tapeçarias rasgadas, suas bibliotecas queimadas. Obras únicas da antiguidade clássica, copiados por séculos com devoção, desapareceram em chamas ou em mãos estrangeiras. Os habitantes da cidade foram massacrados, estuprados, escravizados. Homens foram assassinados nas ruas, mulheres violentadas em frente aos próprios altares. O saque durou dias, e quando terminou, o que restou não foi uma cidade vencida, foi uma cidade humilhada, despida de sua dignidade milenar. Os cruzados dividiram o império entre si, criando o chamado Império Latino de Constantinopla. Mas não conseguiram manter o controle. As estruturas bizantinas, embora devastadas, ainda possuíam raízes profundas. 3 estados bizantinos de resistência surgiram: o Império de Trebisonda, o Despotado do Épiro e o Império de Niceia. Foi este último que, em 1261, liderado por Miguel Oituro Paleólogo, conseguiu reconquistar Constantinopla. Mas o império que ressurgiu não era mais o mesmo. A cidade estava arruinada, sua população reduzida, sua riqueza evaporada, as alianças internacionais deterioradas, a confiança entre o Oriente Ortodoxo e o Ocidente Católico quebrada para sempre. A reconciliação religiosa tornou-se quase impossível. Para os bizantinos, o Ocidente não era mais aliado, era traidor. E essa desconfiança marcaria séculos seguintes, mesmo diante de novas ameaças, como a crescente ascensão dos turcos otomanos. O saque de 1204 foi para muitos historiadores o ponto em que a queda do Império Bizantino tornou-se irreversível. A partir dali, a reconstrução seria apenas parcial. Constantinopla perdeu seu papel como capital universal da fé cristã oriental e tornou-se uma cidade sitiada por sua própria memória. A dinastia paleóloga, que governaria o império até sua queda definitiva em 1453, lutaria não apenas contra inimigos externos,
mas contra a sombra constante da destruição que os cruzados haviam deixado para trás. E, no entanto, mesmo na ruína, ainda havia luz. A cultura bizantina não desapareceu. Os monges continuaram a copiar manuscritos. Os artistas reconstruíram os ícones. Os sinos ainda tocavam nas igrejas. O povo ainda acendia velas diante das imagens. A fé não morreu, porque o espírito de Bizâncio era feito de algo que nenhuma espada poderia destruir. O ano de 1204 foi um eclipse, um apagamento da luz, um silêncio no cântico, uma pausa na eternidade. Mas como todo eclipse, ele também deixou marcas, não apenas no céu da história, mas na alma de uma civilização, uma alma que ainda sussurra entre as ruínas da cidade eterna. Era como se a cidade respirasse pela última vez. Como se cada pedra de Constantinopla, cada ícone, cada muralha, cada sombra projetada sobre as águas do Bósforo soubesse que o fim estava próximo. Mas não um fim abrupto, e sim um lento desvanecer. O Império Bizantino, outrora colosso do Oriente, chegava ao seu canto final. E como acontece com tudo que foi grande, seu fim não viria sem dignidade. Seria um crepúsculo nobre, trágico, melancólico, uma queda lenta, cantada entre orações e aço. Após a reconquista da cidade em 1261, o Império Paleólogo foi apenas a casca do que já fora. A Constantinopla que Miguel Eitro Paleólogo encontrou era uma cidade esvaziada, ferida, saqueada, um eco de sua glória passada. Os cofres estavam vazios, os campos devastados e o povo dividido. Os imperadores seguintes lutavam para manter o essencial: o controle da cidade, a fé ortodoxa e a aparência de poder. Mas o império já não tinha forças para resistir aos ventos que vinham do leste. Porque enquanto Constantinopla se recolhia à sua memória, uma nova potência emergia com vigor. Os turcos otomanos, liderados por dinastias hábeis e guerreiros disciplinados, ocupavam lentamente os territórios dos antigos bizantinos. Tomavam cidade após cidade, forjavam um novo império com raízes firmes e uma ambição sem limites. Em 1451, o trono otomano foi ocupado por um jovem de apenas 19 anos, Mehmed II. Mas sob a juventude havia estratégia, paciência e um sonho. O sonho de tomar Constantinopla. Do lado bizantino, o trono estava nas mãos de Constantino XI Paleólogo, um imperador sem riquezas, sem exército, sem aliados confiáveis, mas com uma coragem que faria dele lenda. O que ele herdou não foi um império, mas uma cidade cercada por inimigos. Os domínios do império haviam se reduzido à própria Constantinopla e algumas fortalezas dispersas. Mas mesmo diante do impossível, Constantino não fugiu. Escolheu resistir. Escolheu morrer como imperador. Mehmed II preparou seu cerco com precisão cirúrgica. Mandou construir uma fortaleza ao norte do Bósforo, bloqueando suprimentos. Reuniu um exército estimado em 100.000 homens, incluindo artilharia pesada, cavalaria e infantaria disciplinada. Trouxe com ele uma inovação fatal: grandes canhões, projetados por engenheiros húngaros, capazes de romper até mesmo as muralhas lendárias de Teodósio, que haviam resistido por quase 1000 anos. O cerco começou em abril de 1453. Durante semanas, as muralhas foram bombardeadas. O povo da cidade, cerca de 50.000 almas, rezava sem cessar. Os últimos fiéis, soldados, monges e cidadãos se uniram sob a bandeira imperial, sabendo que cada dia poderia ser o último. No interior da cidade, as igrejas entoavam cânticos contínuos. Nas muralhas, jovens e velhos lutavam com paus, lanças, óleo fervente. E nas torres mais altas, as últimas águias bizantinas ainda tremulavam ao vento. Na noite de 28 para 29 de maio, a cidade mergulhou em silêncio. As orações se intensificaram. Os sinos tocaram pela última vez. Constantino XI entrou na Hagia Sofia. Ajoelhou-se diante do altar dourado, confessou seus pecados e então partiu para as muralhas vestindo sua armadura. Disse a seus homens: "Não sou mais imperador, sou apenas um soldado entre vocês." E com espada em punho, desapareceu entre os defensores anônimos da cidade. Na madrugada de 29 de maio, os otomanos lançaram o ataque final.
As muralhas cederam. Os portões foram violados. A cidade foi tomada. E Constantinopla, depois de mais de 1000 anos, caiu. O corpo de Constantino XI jamais foi encontrado. Dizem que foi reconhecido apenas pelas águias bordadas em sua couraça. E assim, o último imperador romano desapareceu, como um eco na eternidade. Mas o novo conquistador não destruiu tudo. Mehmed II entrou na cidade com respeito. Declarou a Hagia Sophia Mesquita, preservou parte da população, protegeu bibliotecas e fundou ali a capital de seu império. Constantinopla tornou-se Istambul e o mundo mudou para sempre. O fim do Império Bizantino marcou o encerramento de uma era. A última herança viva de Roma havia partido. E, no entanto, algo permaneceu, porque os livros que sobreviveram chegaram à Itália, alimentando o Renascimento. Os ritos bizantinos continuaram nas igrejas ortodoxas. A memória do Império resistiu em mosteiros, ícones, cânticos. O espírito de Bizâncio não foi enterrado com suas muralhas. Ele vive em cada cúpula dourada do leste europeu, em cada manuscrito preservado com zelo, em cada canto litúrgico que ecoa entre as montanhas da Grécia, em cada lembrança sussurrada por um monge solitário, porque alguns impérios não morrem, eles se transformam em lenda. Há impérios que desaparecem como poeira no deserto, tragados pelo vento do tempo, suas ruínas esquecidas sob camadas de silêncio. Mas há também os impérios que persistem, não com legiões ou bandeiras, mas com ideias, memórias, símbolos e cânticos. O Império Bizantino, embora tenha caído fisicamente em 1453, jamais se apagou da consciência da humanidade. Ele vive em fragmentos de ouro nas cúpulas ortodoxas, na cadência das liturgias, nas páginas de livros esquecidos, nas palavras sagradas murmuradas em línguas ancestrais. Bizâncio nunca foi apenas um lugar. Foi, e ainda é, um espírito que atravessa os séculos. Hoje, caminhar por Istambul é, sem saber, caminhar sobre os ossos da antiga Constantinopla. Sob as avenidas modernas e os cafés movimentados, repousam as fundações de palácios imperiais, de igrejas desaparecidas, de fóruns onde filósofos discutiram a natureza da alma. A Hagia Sophia, que já foi catedral, mesquita, museu e novamente mesquita, permanece como testemunha silenciosa de uma civilização que se recusou a ser esquecida. Suas colunas, mosaicos e cúpulas contam uma história que nunca termina. Mas o legado bizantino não se limita às pedras. Ele vive no coração da Igreja Ortodoxa. Das catedrais gregas às igrejas sérvias, búlgaras, russas e georgianas, a tradição litúrgica, os ícones e os rituais seguem quase inalterados. Cada gesto, cada canto, cada véu e cada vela remetem ao mundo bizantino, como se o tempo houvesse congelado no instante da queda, e renascido, renovado, em cada geração de fiéis. A ortodoxia bizantina não é uma relíquia, é uma continuidade. Um fio dourado que atravessa os séculos e une milhões de pessoas em torno da mesma fé, das mesmas palavras e dos mesmos mistérios. Nos livros de direito, o Corpus Juris Civilis, de Justiniano, ainda é estudado como uma das bases do sistema jurídico ocidental. Séculos antes de a Europa redescobrir a lógica e a codificação legal, os bizantinos já haviam organizado os fundamentos do que hoje chamamos de justiça. O direito romano repaginado, preservado e difundido por Bizâncio atravessou a Idade Média e moldou constituições, tratados e tribunais modernos. Assim, mesmo sem saber, milhões de pessoas hoje vivem sob leis influenciadas por um império que caiu há mais de meio milênio. Na Boarte, o brilho do ouro bizantino reluz em museus ao redor do mundo. Os ícones ortodoxos, com seus traços solenes e olhar penetrante, inspiram artistas contemporâneos. A estética bizantina, seus arcos, suas cores, sua música modal, influenciou estilos na Rússia imperial, na Renascença italiana e até na arquitetura moderna. Cada vez que alguém contempla um mosaico antigo, lê um manuscrito iluminado ou escuta um canto litúrgico em grego antigo, está, ainda que sem perceber, ouvindo o eco de Bizâncio. Nas universidades, o estudo da civilização bizantina
ganha cada vez mais espaço. Durante muito tempo, o mundo acadêmico ocidental subestimou o papel do Império Bizantino, tratando-o como uma sombra decadente de Roma. Mas isso mudou. Hoje, compreende-se que Bizâncio não foi apenas uma ponte entre a antiguidade e o Renascimento. Foi uma civilização plena, com lógica própria, grandeza intelectual e profundidade espiritual. Estudar Bizâncio é entender como um povo pode resistir por 1000 anos, mesmo estando cercado por abismos. E há também o legado invisível, o mais difícil de medir, a memória cultural. Em cada povo que resistiu à invasão, que preservou sua língua, que acendeu velas em cavernas para manter sua fé viva, há um traço bizantino, porque o Império ensinou que civilização não é apenas conquista e riqueza, é resiliência, é memória, é a capacidade de manter acesa uma vela, mesmo quando tudo ao redor se apaga. Em tempos de mudança, guerras e colapsos, o exemplo de Bizâncio permanece como um lembrete silencioso. Mesmo os impérios mais poderosos podem cair, mas ideias vivem, fé vive, cultura vive. E enquanto houver alguém que pronuncie o nome de Constantino, que cante os salmos da liturgia antiga, que contemple um ícone com olhos marejados, Bizâncio viverá. E talvez seja esse o maior dos seus legados: ensinar ao mundo que, no fim, o que permanece não são os muros, mas os significados que eles abrigaram. Que uma civilização pode ser ferida, saqueada, traída, mas jamais esquecida, porque Bizâncio era feito de algo que o tempo não apaga: o desejo de eternidade.